Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre constelação. Tá, ok. O que é constelação? Da onde ela surgiu? Para que ela veio? Para que serve? Eu gosto muito da definição da Cico sobre a constelação familiar. A constelação familiar é um método de diagnóstico, um processo de reorganização e equilíbrio dentro dos sistemas familiares e dentro dos sistemas aos quais você está inserido. Então, quais são os sistemas que eu estou inserido que é um sistema familiar? O sistema familiar é todo o sistema familiar da minha família, a árvore genealógica que tem na minha história, de acordo com onde eu nasci, filho de quem que eu sou, quem são meus avós, né? A nossa árvore genealógica que a gente aprende ali na escola, né? Tem, né, toda a raiz dos nossos tataravós até chegar em você. E quais são os sistemas que a gente pode estar inserido, fora esse sistema familiar? Tem um sistema religioso, que é uma religião, né? Tudo que é sistema é como se fosse uma organização, né? Um clã. Então, primeiramente eu nasço num sistema familiar na vida, então eu venho desse primeiro sistema que é a minha família, né? E aí tem os sistemas que a gente acaba entrando, né, na vida por conta de trabalho, né? Tem a empresa que eu trabalho, é um sistema, tem o tipo de trabalho que eu escolho, é outro sistema. E esses sistemas eles vão se conciliando na nossa vida, são independentes e ao mesmo tempo dependentes de alguma coisa. Mas o principal que a constelação familiar olha, né, a gente pode olhar para todos, mas o que é principal que a constelação familiar vai olhar é para o sistema familiar, para a sua árvore genealógica. E por que, que ela traz essa questão de diagnóstico para poder ocorrer um processo de reorganização e equilíbrio? O que, que acontece? Né? Segundo o Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu melhor o método da constelação familiar, quem trouxe à tona tudo isso, o amor ele precede a, a, a ordem, na verdade, ela precede o amor. Então, se a gente ama, né, o nosso sistema familiar, a nossa família de uma forma desorganizada, acontece muitos problemas, muitas dificuldades, a gente entra em emaranhamentos. O que são emaranhamentos? Problemas que foram vivenciados pelos nossos avós que nós ainda carregamos com a gente. Então a gente não só carrega nosso DNA, nossa genética, não só as coisas que a gente absorveu ali no corpo, a gente também carrega problemas, situações, dificuldades, né? Como que a gente carrega isso? Por amor, né? O amor pelo meu avô, o amor pelo meu bisavô, o amor pelo meu pai, o amor pela minha mãe. A gente acaba trazendo na nossa vida as coisas que eles também tiveram problemas, dificuldade, sofreram, né? As situações que eles acabaram passando, traumas, violência, brigas, discussões, desavenças, a gente carrega tudo isso por eles também. Por que, que a gente carrega? Como que isso pode acontecer? Então, quando nós somos pequenos, que não nós somos crianças, nós aprendemos ali diretamente com nossos pais. Então, né, quem tem filhos e quem convive com crianças sabe muito bem que é batata. Você começou a ter um comportamento perto da criança, ela começa a imitar seu comportamento. Às vezes intuitivamente, né? Quem acompanha o desenvolvimento das crianças e dos nossos filhos consegue entender como isso acontece na criança, como é peculiar acontecer isso na criança. Ela acaba absorvendo, ela aprende por livre e espontânea vontade. Isso é o que a gente explica na constelação familiar de campo morfogenético. É como se fosse um Wi-Fi que todos os integrantes da família têm, no qual ele já nasceu, está conectado. Entendeu? E aí o que acontece? Você está conectado nesse Wi-Fi, você pega tudo que está acontecendo nessa rede. Então você absorve todos os problemas, as dificuldades, os problemas, as coisas boas, as coisas ruins. E muitas vezes nós emaranhamos, né? Nós ficamos meio que amarrados a uma situação de algum pai, de alguma mãe, de algum avô, de alguma avó, de alguma dificuldade. E a constelação familiar ela mostra isso, ela vem trazer à tona todos esses problemas, essas dificuldades que a gente ficou ali meio que preso, emaranhado. Por quê? Porque a gente nasceu nesse clã, a gente, por amor, né, na verdade, foi por amor que a gente começou a se emaranhar nesses problemas, nessas dificuldades, porque a gente nasceu ali, nós queremos pertencer, nós queremos trazer aquilo para nossa vida também, né? Como se a gente pertencesse a esses problemas, a essas dificuldades. Então, como que tudo se originou? Né? O Bert Helling entendeu que, olha, o amor
ele vem depois da ordem. Se você põe ordem, né, que foi onde ele criou as leis as ordens da ajuda, desculpa, onde ele criou as ordens da ajuda, que são as leis, a lei do amor que rege a constelação familiar. Então, primeiro você organiza, depois o amor se readapta a isso e tudo flui naturalmente. A família se reorganiza, os problemas, as dificuldades, os problemas que às vezes uma pessoa está enfrentando, uma depressão, ansiedade, síndrome de pânico, suicídio, N problemas que acontecem nas famílias, as pessoas elas trazem consigo, tragam no coração delas ali no dia a dia. Às vezes está vivendo aquela situação e não conseguir sair dali. Né? E muitas vezes numa sessão de constelação familiar você consegue trazer isso à tona, você consegue ver que aquela pessoa está olhando para uma dificuldade do passado, de algum parente, de alguém, por uma simples desordem, né? Por quê? Por amor. Ela está ali olhando por amor aquela situação que aquele parente viveu e ela também quer carregar aquela culpa, aquela dor, ela quer reequilibrar o sistema, né? As ordens do amor, elas são basicamente três grandes princípios que se organizam, que são a ordem que o clã familiar tem que seguir. A partir do momento que a gente começa a seguir essas ordens, a nossa família flui, o amor flui na família, os relacionamentos se restabelecem, ficam melhores, a gente consegue lidar melhor com as dificuldades, né? Vamos supor que você tenha uma família separada, que você tenha problemas familiares, que você não se dá com sua mãe, que você não se dá com seu pai, ou seus pais são separados e tem brigas, desavenças, a família é desunida, ou teve morte, teve assassinato, teve um monte de coisas, situações, briga por herança, e N situações que pode acontecer no dia a dia. Então vamos supor que tenha acontecido isso na sua família, um desses casos, ou uma situação dessa. Então a ordem, a partir do momento que você organiza ela, o amor ele flui. Então foi isso que o Bert Helling trouxe à tona. A partir do momento que você tem uma ordem na família, que as coisas se organizam, o amor flui naturalmente, os problemas vão se resolvendo, as dificuldades, depressão, suicídio, síndrome do pânico. Todos os problemas que a pessoa está trazendo ali, ele começa a se resolver. Né? Então, esse conhecimento que é muito importante para as pessoas e entender o que são as leis, as ordens do amor, né? O que é mais importante para nós entendermos o que são as ordens do amor. Eu vou citar os três grandes princípios, mas no próximo vídeo mais adiante a gente vai falar sobre cada uma delas, vamos trazer exemplos didáticos na prática, como você pode usar isso na sua vida. E se você está passando por uma dificuldade, não quer falar, não quero entender as ordens, não quero estudar, porque precisa de um conhecimento um pouco mais aprofundado, você pode simplesmente fazer uma sessão de constelação profissional, uma sessão de constelação familiar, buscar um profissional que atenda você com essa necessidade, e aí esse profissional vai te ajudar a olhar para o seu sistema, para a sua família, para os seus problemas, para as suas dores, para as suas dificuldades, e entender ali, olha, para onde você pode estar buscando essa referência que está acontecendo na sua vida, essa dor, essa dificuldade, essa depressão, essa angústia, essa mágoa, essa insônia, essa preocupação, né? Por que pode estar acontecendo isso na sua vida? E aí você consegue, né, de uma forma mais clara, trazer à tona o que estava acontecendo ali, com a ajuda desse profissional. Agora, se você quiser estudar filosofia, quiser conhecer, quiser ir mais a fundo, né, aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente nos próximos vídeos. Mas as grandes princípios da ordem da ajuda é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Hierarquia, eu só vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Hierarquia. Então, toda pessoa que nasceu, eu nasci no dia que eu nasci, eu já tinha um irmão, já tinha um irmão, minha mãe já teve um casamento, eu já teve algumas coisas que aconteceram antes na família quando eu nasci. Então, eu tenho que respeitar todos aqueles que chegaram antes de mim, porque eles são grandes, e os que chegaram depois de mim têm que me respeitar, porque de alguma forma eu tenho o meu lugar, a minha posição ali que eu nasci. É como se eu tivesse que respeitar toda a hierarquia, né? Aquele exato momento que eu nasci no tempo, tem que ser respeitado pelos que vieram depois, né? E eu tenho que respeitar todos aqueles que vieram antes. E os que vieram depois de mim também tem que respeitar todos que vieram antes, toda a minha linhagem. Então, muitas vezes a gente acaba desorganizando isso.
Como? Um filho, ele quer, muitas vezes, ser maior que o pai, que a mãe. Né? Ele tem um entendimento inconsciente que ele é maior que o pai, que a mãe dele, que ele é melhor. E muitas vezes não é isso, gente. Nós não conseguimos carregar nossos pais. Nossos pais têm uma força tremenda. Vocês não fazem ideia de quantos problemas isso acontece por a gente desrespeitar exatamente essa grandeza dos nossos pais na nossa vida. Independente do que tenha acontecido, tá? Mas depois nós vamos entrar mais detalhadamente. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe não sei o que, eu tive problema, minha mãe é alcoólatra, meu pai é alcoólatra, tá. Dane-se. Você tem que respeitar eles. Eles te deram a vida, ponto final. Então, o mínimo que você tem que respeitar é essa lei do amor. Aí o resto a gente vai trabalhando e as coisas vão se ajeitando conforme a ordem se organiza, o amor vai fluindo. Fica com essa dica aí, capita essa mensagem. E aí depois vem a lei do pertencimento, né? A ordem do pertencimento. Então, como que a ordem do pertencimento funciona? Todas as pessoas que nasceram naquela família têm a sua genética ali. Então, né, eu tenho o meu DNA dos meus tataravós, dos meus bisavós, dos meus pais e assim por diante. Então, todas as pessoas que nasceram, elas pertencem a essa rede, esse Wi-Fi. Todo mundo que nasceu aqui, seja né, uma pessoa mais próxima, seja uma pessoa mais distante, seja um primo que você teve, um primo que foi, meu tio teve um primo fora do casamento. Ele também pertence, faz parte da sua família, entendeu? Então, ele pertence a esse clã. É isso que a gente vai organizar, quem pertence. E muitas vezes a gente exclui. Né? Como que a gente exclui uma pessoa? Né? Todas as pessoas que já viveram naquela família, elas pertencem. Então, como a gente exclui? Uma simples exclusão que acontece na família de todo mundo. Hoje morre um bisavô, uma bisavó, depois esse bisavô nunca mais é mais lembrado, né? Nunca mais foi falado dele, ou né, às vezes o neto nem sabia que tinha esse bisavô que faleceu e tudo mais. E aí esse bisavô começa a aparecer de novo. Como? Né? A energia dele tá no Wi-Fi, tá na família. E aí ele teve problemas, dificuldades que não foram resolvidas e o neto ali começa a trazer essas mesmas dificuldades para a vida dele. Né? Vamos supor que ele foi alcoólatra. Então eu estou sendo alcoólatra porque de alguma forma eu estou incluindo de novo meu bisavô que foi excluído desse pertencimento desse clã. Tá bom? Próximo é só um exemplo, depois a gente vai citando mais exemplos. O próximo exemplo é o equilíbrio. Aí o equilíbrio ele também está relacionado com os outros dois, né? Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo do bisavô, que aconteceu com o bisavô, que eu estou representando o bisavô sendo alcoólatra. Então, o sistema, a rede, o Wi-Fi, a árvore genealógica está arrumando uma forma de equilibrar o que aconteceu com o meu bisavô. Ele foi expulso, digamos assim, do clã, sem que nós soubéssemos do que ele foi expulso. Ele basicamente foi deixado de lado e até que esqueceram. Ele foi excluído do negócio, do Wi-Fi. E aí, a gente, beleza, esqueceu, deixou pra lá, e aí o que começa a acontecer? O sistema ele começa a tentar se reequilibrar novamente. Então ele vai catar esse bisavô e vai trazer para alguém representar de novo. E aí esse neto começa a trazer os mesmos problemas que esse bisavô. Então o sistema está se reequilibrando novamente, porque ele foi excluído, mas ele está trazendo de novo à tona aquilo que não foi resolvido. Por que o sistema ele tenta se equilibrar? Porque tem muitas coisas, muitas dores, muitas dificuldades, muitos problemas que não foram resolvidos, ficaram pendentes, digamos assim, para o clã familiar. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para isso, né, muitas vezes numa sessão onde esse neto vê que ele está sendo identificado com esse bisavô, e também já está fazendo outros tratamentos, porque né, a constelação ela não exclui os tratamentos. Os outros tratamentos médicos, ela é complementar a isso, né, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e os tratamentos médicos, é tudo complementar. Então vamos supor que essa pessoa já estava buscando ajuda, mas estava difícil de sair dessa situação. Com uma sessão de constelação familiar, ela viu essa situação, que ela estava emaranhada ali com o bisavô dela. Então, o que acontece? Né? A partir do momento que ela vê isso se resolve. Né? E ela trouxe o bisavô à tona, ela começa a trazer o bisavô para o pertencimento da família, e aí ela não precisa mais, de acordo com o equilíbrio do sistema, ela não precisa mais representar esse bisavô. Entende? Olha como as coisas acontecem, né? E aí ela, com o tratamento e com as outras coisas que ela já vem fazendo, basicamente ela dificilmente ela vai sentir a necessidade de ser alcoólatra, a não ser que ela
goste disso, ou que seja um outro problema que ela esteja vivenciando, né? E aquilo só despertou uma das situações. Né? Então é muitas vezes isso que acontece, a gente começa a representar na nossa vida situações, problemas, dificuldades, ansiedade, por a gente estar trazendo à tona algum familiar excluído, alguma dificuldade, alguma coisa que precisa ser olhada. De alguma forma nós vamos tentar reequilibrar o sistema, tá bom? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Curte, comenta, compartilha, né? Deixa seu comentário se você acha que você está amarrado com alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, deixa aí, faça suas perguntas que eu vou respondendo à medida do possível. Né? Eu vou respondendo todas, a gente vai fazendo mais vídeos, eu vou citando vocês, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.